E o povo não se arrependia. E o povo não se rendia diante da palavra do Senhor. E Jeremias, ele teve um ministério de mais ou menos 40 anos. Irmãos, 40 anos não são 4 dias, como nós vamos passar aqui. 40 anos é a minha idade. 41. Então, pela minha vida toda, imagine pregando a mesma coisa. E o povo ouvindo sempre a mesma coisa. E o coração não se quebrantava. O coração não se arrependia. Aquilo não entrava dentro do coração daquele povo. Porque eles tinham apostatado da fé. A ponto de que o povo dizia, chama Jeremias. Então chama, né? Profeta do Senhor, chama Jeremias. E aí? A gente vai ou não vai? Aí Jeremias orava e dizia, não, a gente vai. A gente não pode ir para o Egito. A gente não pode voltar para o Egito. E aí o povo dizia, não, é mentira dele. A gente vai. A gente vai retornar ao Egito. Era desse nível. Jeremias, ele foi desacreditado. Ele viveu profunda angústia e solidão porque ele era desacreditado pelo seu povo. Ele foi rejeitado. Irmão, Jeremias, ele passou por pregar a palavra, por anunciar a verdade, mesmo que, embora sendo dura, ele passou por situações que é uma prova de fé para qualquer profeta. Ele foi amarrado a um cepo. Ele viveu prisões. Ele foi aprisionado por pregar a palavra. Repito, por falar a verdade. Ele foi preso e foi lançado em uma cisterna. Ele foi ameaçado de morte inúmeras vezes. Veja só a situação desse profeta chamado pelo Senhor. Veja, imagine-se só no lugar dele, tendo que fazer essa dura missão de pregar uma palavra tão forte, tão dura, para um povo de coração endurecido, de dura cerviz. Para um povo que ouvia, e era como um vento que passava, mas não entrava dentro. O coração estava endurecido. Irmãos, quando eu leio essa palavra, quando eu paro para pensar sobre esse contexto, eu não sei vocês, mas vem um profundo temor ao meu coração. Um profundo temor. Que nós não nos achemos como aquele povo de coração endurecido. Que nós não nos encontremos como aquele povo que ouve, mas não causa nenhum efeito. Não traz transformação, não gera mudança. O povo passou ali por 40 anos ouvindo Jeremias falar o que ia acontecer. Mas o povo não deu ouvidos, o coração não quebrantou-se. Não houve arrependimento no coração daquele povo, que nós não nos encontremos dessa forma. A minha oração é que nesses dias e que na nossa vida dessa jornada cristã, é que quando nós venhamos receber da palavra de Deus, mesmo que dura muitas vezes, nós venhamos nos render. Nós venhamos nos quebrantar na presença do Senhor. Nós venhamos ter temor em nosso coração. Que nós venhamos ser encorajados pelas palavras que nós ouvimos. Aí é um lugar de verdadeiro arrependimento. Esse é o chamado do Senhor para esses dias. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se, ouçam a voz do Senhor e arrependam-se. Esse é o chamado para os nossos dias. Um chamado ao arrependimento. A confissão de pecados, a permissão de que a palavra penetre ao mais profundo do nosso ser. Não é tempo de oba-oba, sabe? Não é tempo de andar distraídos. Não é tempo de querer somente que as coisas aconteçam para o nosso bel prazer, para que as coisas que a gente queira se realizem da forma que a gente queira, no tempo que a gente queira, que a nossa vida esteja tudo bem, está tudo bem. Não! Esse é um tempo de arrependimento, de quebrantamento, de nos lançarmos na presença do Senhor rendidos à presença de Deus, com o nosso coração queimando por temor. Mas não foi esse povo que Jeremias encontrou. Foi um povo de dura cerviz, apostatado da fé. Mesmo assim, Jeremias permaneceu no chamado, pregando com lágrimas nos olhos, enfrentando toda a tristeza, toda a dor. Mas ele obedeceu. Era chorando e obedecendo. Era chorando e obedecendo. Talvez o chamado de muitos aqui seja duro. Talvez o ministério que Deus te entregou, a te confiou, esteja pesando pouco, mas vai para você.
ministro de Deus, uma palavra de encorajamento nessa manhã. Assim como o profeta Jeremias, eu quero declarar que você vai até o fim. Mesmo que chorando, obedecendo. Mesmo diante de um povo que não acreditava na sua mensagem. Imagine eu pregar aqui, essa manhã todinha, e a palavra, e ninguém acreditar. E sair envergonhada. Não. Jeremias pregava, ninguém acreditava, mas ele saía de cabeça erguida. E continuava pregando, e pregando, e pregando, porque ele sabia de onde vinha a mensagem. Não vinha do coração dele, a mensagem vinha do coração do Senhor. Então ele obedeceu até o fim, mesmo não sendo aprovado por ninguém. Ei, nós não precisamos de aprovação de ninguém. Pastor não precisa de aprovação de ovelhas. Nós não precisamos de ninguém paparicando, ninguém dizendo, ai, que mensagem tão linda, ai, que coisa tão maravilhosa, ai, não. O que nós precisamos é ser fiel à palavra que o Senhor nos entrega. Nós precisamos é ser fiel àquilo que o Senhor nos confiou, o ministério que o Senhor nos entregou. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para agradar o Senhor. Então é chorando, irmãos, é duro, irmãos, é sendo criticado, irmãos, mas é seguindo firme, é caminhando em frente. Ai, irmão, mas a mensagem que Deus me deu é dura, mas foi Deus que deu entrega. Ai, irmã, não sei como é que eu vou falar isso, mas foi o Senhor que deu entrega. Fala, faz. Se foi que o Senhor que te enviou, então vai. Não resista. Confia no Senhor, porque a obra é dele. A minha oração, eu repito, é que nesses dias nós nos encontremos aqui com o nosso coração quebrantado. É que nesses dias nós possamos sim descer, arrepender, confessar e deixar. Que nós não encontremos aqui pessoas de dura serviço, Senhor. Que o Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração mais profundo do nosso ser. Ah, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sondar aonde eu não posso, aonde a canção não pode chegar, aonde as palavras não podem penetrar, mas que o teu Espírito Santo que está aqui nessa manhã se movendo, e ele está movendo, ele pode fazer. E eu sei, Senhor, que tu queres, então faz em nosso coração, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem nos convencer dos nossos pecados. Ah, Espírito Santo, vem sim proferir os teus juízos sobre nós, para que sobrevenha em nossos corações temor. Ah, irmãos, já pensou aqui nessa manhã eu dizer para você, olha, se você não parar de ver essa pornografia, vai vir um raio destruir a sua casa, matar todos os seus filhos, consumir todas as suas finanças. O que será que você iria fazer? O que será que você iria fazer nessa manhã se eu chegasse, se você não deixar de adulterar, de se prostituir? O Senhor vai consumir tudo, vai derrubar tudo, vai acabar com tudo. O que será que você pensaria? O que será que nós faríamos se a palavra dessa manhã fosse essa? Se você não deixar as pequenas brechas, aquelas pequenininhas, aquelas que a gente diz, não, isso aqui não faz diferença não, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Não, Deus mandou Jesus, nós vivemos em um tempo de graça. Nós podemos sim, quantas vezes pegar nosso celular e acessar o site de pornografia, ter conversas indecentes. Podemos sim tratar nossos filhos, nosso esposo de qualquer forma. Podemos sim comprar e vender injustamente, com medidas injustas. Podemos sim. Afinal é o tempo da graça. Cuidado, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de pensamento satânico e enganoso nas nossas mentes. Nós precisamos ter cuidado com o engano de Satanás que cauteriza as mentes, a ponto de dizer, não, isso não faz diferença, não, olha só, Deus, não estou sendo consumido, não aconteceu como os filhos de Arão que foram consumidos no altar, tudo bem, estamos sendo aprovados. Foi assim que os filhos de Eli pensaram, estamos sendo aprovados. Os filhos de Eli faziam tudo que era ao contrário aos mandamentos expressos pelo Senhor, do como eles deveriam servir no altar. Mas eles não eram consumidos pelo fogo, como foram os filhos de Arão.
Logo, um engano entrou na mente daqueles homens. Então podemos continuar fazendo. Afinal de contas, não estamos consumidos, então está tudo bem. Um engano entrou naqueles corações, naquelas mentes. E aqueles homens continuaram anos a fio, pecando no altar do Senhor, contra o Senhor, contra os mandamentos expressos do Senhor. Havia falta de temor no coração daqueles homens e uma omissão no coração daquele pai. Uma omissão no coração daquele sacerdote que via seus filhos pecarem, que via seus filhos profanarem no altar e nada fazia. Ah, Senhor, que venha temor no nosso coração como pais nessa manhã e mães. Um temor de corrigir os nossos filhos. Ah, Senhor, que venha um temor no nosso coração nessa manhã. Que nós sejamos alcançados pelo temor do Espírito Santo de Deus nesses dias. Ah, Senhor, não nos deixe subir no altar de qualquer forma. Não nos deixe, Senhor, tocar no teclado, pegar o microfone de qualquer forma. Ah, Senhor, não nos deixe sentar numa congregação de qualquer forma. Ah, Senhor, não nos deixe a nossa boca abrir para pregar a Tua palavra de qualquer forma. Mas haja temor no nosso coração, Senhor. Um temor de tratar com as coisas do Senhor com santidade. São coisas santas. Não de qualquer forma. Não de qualquer jeito. Chegará um tempo que o juízo virá. O juízo virá. Irmã, nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça. Mas foi no tempo da graça que Ananias foi consumido com sua esposa no altar. Ai, irmãos, que haja temor no nosso coração. Ah, Senhor, que haja temor em nós. Que quando nós venhamos ouvir a Tua palavra, penetre no mais profundo do nosso ser. O maior desafio da igreja dos dias de hoje é dar uma resposta a tudo aquilo que nós ouvimos, irmãos. O que mais nós temos é palavra de Deus abençoada. É no YouTube, é na internet, é culto de manhã sendo transmitido, é culto à tarde, é culto à noite, e eu não é. Eu não é. Palavra de Deus de livre acesso para nós, eu não é. Irmãos, o que nós precisamos hoje é ouvir, sim. Mas é ir muito mais, é dar uma resposta. O que Deus espera de mim, de você, para os dias de hoje, é uma resposta. Como eu vou responder a tudo aquilo que eu tenho ouvido do Senhor? Como eu vou responder ao chamado do Senhor? Como eu vou responder essas anotações que eu tenho aí na minha Bíblia? Quantas? Quantas no celular? Quantas no notebook? Quantas mensagens a gente já ouviu durante a nossa vida? Mas qual é a resposta que nós temos dado? O chamado do Senhor para esses dias é que tenhamos um coração quebrantado e arrependido diante de Deus. Porque o juízo virá. A palavra de Deus não mente, irmãos. Não é evangelho de oba-oba. Não é evangelho de oba-oba-oba, está lá fora no carnaval. Que o povo faz o que quer, se veste como quer, beija a quem quer, se relaciona sexualmente como quer, faz, ouve, diz, vai e vem como quer, está lá fora. Mas nós não vamos fazer como nós queremos. Ah, irmãos, a luta é diária contra a carne. A luta tem que ser diária e nosso espírito precisa estar pronto. Mas para isso nós precisamos querer. Tem decisões, pecados. Irmãos, pecado. Espírito Santo de Deus não nos obriga a deixar. Ele deixa o recado. Mas pecado é uma escolha. Você, eu, nós temos que escolhermos diariamente abandonar o pecado. A fechar as pequenas brechas. A não permitir que o inimigo venha e por isso recebamos juízo e destruição. Jeremias, ele era um profeta chorão porque ele viu a sua cidade tão amada ser invadida pelos inimigos e ser totalmente destruída. Imagine, irmãos. Imagine a sua casa ser invadida por ladrões,
salteadas por ladrões, e ser toda agora colocada, você chegar em casa agora e não ter um tijolo, você abrir sua conta bancária e não ter mais R$1, você ir ao encontro dos seus familiares e encontrar todos mortos. Foi isso que Jeremias presenciou. A destruição da sua cidade amada, do seu povo amado. A destruição do templo que o Senhor havia permitido se erguer. Foi isso que Jeremias presenciou. Por isso ele era um profeta chorão. Porque ele não se achava melhor. Porque estava recebendo uma palavra de Deus e dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão receber juízo. Não. Ele chorava porque ele sentia a dor do coração de Deus e a dor de tudo que estava por vir. A dor do que estava acontecendo com ele, sim, mas a dor de tudo aquilo que estava por vir sobre aquele povo, sobre aquela nação escolhida, sobre aquele povo separado. Ai, irmãos. Sim, Jeremias também escreveu sobre um tempo de restauração. Ele também profetizou sobre a nova aliança que se cumpriu em Cristo, que nos alcança hoje. Aleluia. Mas ele não viu cumprir. Ele profetizou, mas ele não viu cumprir. A nova aliança não chegou no tempo de Jeremias. Imagine você pregar sobre algo que você não vai ver acontecer. Mas ele pregou, porque ele obedecia a palavra de Deus. Mas eu imagino Jeremias se deparando com esse povo de tão dura serviço. Imagino os diálogos que ele tinha com Deus. Senhor, como eu vou pregar isso? Não sei, o Senhor está me mandando falar isso. Como é que eu vou dizer isso para esse povo? Mais uma vez, eles vão me matar dessa vez. Mais uma vez, Senhor, como isso é possível? Senhor, será que tem jeito para esse povo? Senhor, será que tem como? Como é que isso aí, Deus? Como eu falei, ele leva Jeremias para um doutorado. Oh, irmãos, tinha um doutorado naquela época. Um doutorado, e já era um doutorado prático. Deus chega para Jeremias e diz assim: olha, Jeremias, então vai. Olha como Deus ele é pedagógico, né? Jesus aprendeu com ele com certeza. Vai, levanta, Jeremias. Desce, vai lá, vai à casa do oleiro. Então Jeremias vai para essa escola, para esse doutorado. Ele começa a observar o oleiro. E ele começa a observar aquilo que o oleiro estava fazendo. Muito daquilo que o pastor pregou ontem aqui à noite. Ele começou a olhar e ver um oleiro com barro nas mãos, manuseando aquele barro. E ele começou a olhar e ver o que aquele oleiro estava fazendo. Aquele barro sem forma começou a tomar forma. Começou a se formar naquelas mãos. E quanto mais o oleiro mexia, mais o vaso tomava forma. Quanto mais o oleiro movia o torno, mais o barro tomava forma. E ele começou a ver um vaso se formando nas mãos do oleiro. Mas de repente, quando Jeremias estava olhando aquele vaso se formando tão lindamente, aquele vaso se quebra na mão do oleiro. E ele continua a olhar. E eu imagino Jeremias dizendo: poxa, um trabalho desse, e tudo se desmanchou, agora já era. Mas Jeremias continua observando. E o que é que ele vê? O que é que ele vê, irmãos? O oleiro não desprezou aquele barro que quebrou nas suas mãos. Ele vê o oleiro pegando aquele barro quebrado em suas mãos e refazendo novamente. E ali Jeremias começa a entender: ah, Senhor, assim somos nós nas tuas mãos, como esse barro. Nas tuas mãos o Senhor tem nos modelado. O Senhor está nos modelando. Ah, irmãos, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama com um projeto, com um propósito inicial. Um projeto tão lindo, um propósito tão lindo. E Ele começa a nos modelar. E veja, Diego falou ontem, né? Que a gente foi lá em Carrapicho, a casa de um oleiro. É uma experiência maravilhosa. Nós queríamos ter, inclusive, trazido um aqui, mas é muito difícil, porque eles ainda usam lá o torno tradicional, o antigo. Hoje já existe o torno elétrico, que é torno. Vou explicar já. Então, fica difícil, mas depois eu desafio vocês a olharem lá no YouTube. Coloca lá, como um oleiro faz um vaso. Vai estar lá. É incrível. Só de olhar aquilo, irmãos, ninguém precisa pregar nada. Ali já é uma verdadeira ministração. Aí já é o verdadeiro
a verdadeira pregação. E ali, eles precisam, o oleiro, escolher um barro, porque não é qualquer barro, não é aquela areia que está ali. Não, é um barro específico. Aquele barro, ele precisa ser processado. Aquele barro precisa passar por um processo aonde os entulhos são retirados, aonde as pedras são retiradas. E quando aquele barro ele está pronto, aí ele vai para as mãos do oleiro, para o torno. E aquele barro ele precisa ficar no centro daquele torno, que é uma roda. Não sei se vocês já viram. Quem viu aqui? Ou pessoalmente, ou pela internet, pelo YouTube. Alguns já viram. Então fica no centro. O barro precisa ficar no centro daquele torno. E aquele oleiro usa toda a sua força física e mental para construir para modelar aquele barro. Porque enquanto com o pé ele gira a roda de baixo para dar movimento à roda de cima, ele vai com as suas mãos trabalhando no barro. E na sua mente ele está ali pensando: como é que eu vou construir esse barro? Para que ele vai servir? De que forma eu vou fazer? Então ele empenha-se, ele coloca tudo de si para formar aquele vaso. Porém, algumas vezes, no meio do processo de separação, fica aquela pedrinha pequenininha, aquela que às vezes passa olho nu, mas está lá no meio do barro. E no meio do processo, quando o oleiro está modelando o barro, e ele forma aquele barro em uma pedrinha, irmãos, pequenininha, ainda está lá. Sabe o que acontece? O barro quebra, se desmancha. Ele precisa ser todo desmanchado novamente, porque senão sabe o que vai acontecer no processo a seguir? Ele vai estourar. Ele não vai conseguir passar pela resistência do fogo. Lembra que Diego falou ontem, que ele perguntou ao oleiro, por quê? Como é que sabe quando fica pronto lá no fogo? Então ele não resiste, então o oleiro precisa pegar e desmanchar tudo de novo. E começar tudo de novo. Porque existe uma máxima, uma tradição entre os oleiros: nenhum barro nas nossas mãos se perde. Nenhum barro em nossas mãos é rejeitado, é posto fora. Todo barro, enquanto estiver nas nossas mãos, há jeito de ser modelado, há jeito de ser refeito. E tudo isso Jeremias estava presenciando. Ele começou a entender: uau, assim somos nós, nas mãos de Deus. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E Ele está nos moldando, Ele nos chama, Ele tem uma obra para fazer nas nossas vidas. Ele nos separa e Ele nos chama para que possamos submeter aos processos para se formar um vaso desse, irmãos. Isso aqui passou por um processo muito forte, muito intenso, muito prolongado. Tem gente querendo ser vaso sem querer passar por processo. Tem gente que recebe o chamado, entende o chamado, aceita o chamado, mas não suporta os processos. Não suporta os processos, irmãos, não é fácil. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. No mundo vai ter processo, na jornada vai ter processo. Não é ruas de ouro ainda, não é mar de cristal. Não é lágrimas enxutas ainda nos nossos olhos. É processo. É processo, irmãos. E só vai ser possível ser usado quem se submeter ao processo nas mãos do oleiro. E eu acho que eu vou ter que perguntar: será que estamos dispostos a estarmos, a submetermos ao processo nas mãos do oleiro? Estamos dispostos? Estamos dispostos a enfrentar os processos dolorosos? Estamos dispostos a renunciar aos pequenos pecados? Estamos dispostos? Estamos dispostos a sermos tudo aquilo que Ele quer que seja, porque não foi o vaso que escolheu esse formato. Não foi o vaso que escolheu aquele ser pequeno e esse grande. Quem escolheu foi o oleiro. Ele disse: eu quero aquele pequeno, eu quero esse grande. Porque aquele eu vou usar para aquilo e esse eu vou usar para isto. Foi o oleiro. Será que eu estou disposta a me entregar totalmente nas mãos do oleiro e a deixar para trás até os meus sonhos, os meus próprios sonhos, os meus próprios projetos, os meus próprios planejamentos, Senhor?
eu estou disposta a ficar nas mãos do oleiro? A me submeter todo esse tempo, todo esse processo? Ai, irmão, não tem coisa mais gloriosa e terrível, como diz a palavra, do que o crivo do tempo. O crivo do tempo. Você sabe o que é você receber uma promessa como Sara e Abraão receberam? Olha, Sara e Abraão, contente-se, olha para o céu, vê as estrelas, conta as areias do mar, assim será a tua descendência, Sara e Abraão. A promessa. E passaram-se 9 meses, nada. 1 ano, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 10, nada. 15, nada. 20 anos, irmãos, para a promessa se cumprir. 20 anos. O crivo do tempo. Enfrentar o crivo do tempo. Será que eu estou disposta mesmo? Será que eu estou disposto mesmo? Tem mais alguém aqui que ainda quer permanecer nas mãos do oleiro? O amém diminuiu. Tem mais alguém aqui que quer permanecer nas mãos do oleiro? Aleluia. Não resista. Aguente o processo. Aguente firme. Aguente firme porque você está nas mãos do oleiro. E quando aquilo que outrora estava sendo moldado, agora precisa ser refeito. Agora precisa ser, porque se quebrou, precisa ser refeito nas mãos do oleiro. Porque precisou deixar tudo para trás. Precisou abrir mão dos pecadinhos, daquelas coisas pequenas, irmãos. Vocês sabem, quem é mais velho aqui de Bíblia sabe, de ouvir pregação sabe, que a Bíblia diz o quê? Que se tiver uma brechinha naquela vinha lá plantada, grandiosa, frondosa, cheia de fruto, uma brechinha, pode fazer tudo direitinho, pode fazer a cerca mais top, com as madeiras, com o material de última geração. Deixe uma brechinha pequenininha, suficiente para passar uma raposa pequenininha. A Bíblia diz que essa raposa pequenininha vai causar o maior estrago em toda a vinha, a ponto de não sobrar uma para contar a história. Ai, irmãos. Ai, irmãos, que venha temor sobre o nosso coração. Ai, Espírito Santo, o som do nosso coração nessa manhã nos convence do nosso pecado. A palavra diz que o Espírito Santo convence o homem do juízo, do pecado, da justiça. Ai, Espírito Santo, não são as minhas palavras, nem a entonação da minha voz que vai convencer, Senhor, nessa manhã. Mas é a tua presença e o agir do Senhor em nós. Espírito Santo, vai no mais profundo e nos convence. Ai, Espírito Santo, o que é que nós precisamos abandonar? Qual é o pecado de estimação que a gente não deixa? Aquele pensamento pecaminoso. Eu não faço, mas eu penso. Jesus disse, já pecou. Qual é o pensamento pecaminoso que está rondando nossas mentes? Quais são as nossas atitudes, aquelas escondidas, que ninguém vê? A minha esposa não vê, meu marido não vê, a igreja não vê, o pastor não vê, mas Deus vê. Ele vê, Ele está vendo tudo. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele esquadrinha o nosso interior e os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo. Não se pode enganar a Deus. Não se pode zombar de Deus. Que venha temor aos nossos corações, irmãos, de cumprirmos a aliança que fizemos no altar à nossa esposa, ao nosso esposo, de cumprirmos aquilo que dizemos a Deus quando dissermos, Senhor, dai-me filhos, de cumprirmos com justiça aquela porta de emprego que o Senhor abriu, aquela porta de estudo que o Senhor abriu, de vivermos em retidão, porque o Senhor nos deu uma segunda chance de viver. Ai, irmã Bartíria, mas você não sabe os traumas da minha vida. Ai, irmã Bartíria, eu uso drogas porque... Ai, irmã Bartíria, eu fui rejeitada pelo meu pai. Eu fui abandonada pelo meu pai. Eu fui rejeitada pela minha mãe. Ai, irmã Bartíria, quando eu acesso a pornografia, me dá um alívio na minha alma, porque eu fui rejeitada. Você sabe, né? Não tem justificativa para pecado.
Não se justifique. Isso é engano de Satanás. Não há justificativa para pecado. Senhor. Foram lá Ananias e Safira. Nós vendemos o nosso terreno. Está aqui, ó, tudo. Eles deram uma boa parte. Mas eles não deram tudo. E por causa daquela mentira, daquele engano, aquilo foi um engano. Eles morreram no altar. Não se engane. Não nos enganemos. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Ele está vendo tudo. E a mensagem de Jeremias, embora dura, era carregada de amor, de misericórdia. Porque ao mesmo tempo que ele dizia, olha, virá os inimigos, mas arrependam-se. A mesma voz que gritou no deserto, como João Batista, que gritava, arrependam-se. É a mesma voz do Espírito Santo que grita nessa manhã, arrependam-se. A partir é só um copinho de cerveja, é só um trago, é só um acesso, é só uma conversa, é só um pensamento, imagina. É um suprimento da minha carência. Queridos, em Deus todas as nossas carências são supridas. A Bíblia deu-se o trabalho de dizer à mulher abandonada que o Senhor teu Deus é o teu marido. Querido, a palavra de Deus, ela é suficiente. A presença do Espírito Santo de nós deve ser suficiente. Sim, nós podemos fazer tratamentos com psicólogos, eu faço. Com terapias, eu faço. Tomando remédio, já tomo. Já tomo, às vezes. Mas maior é aquele que está em nós. Ele é suficiente. Não justifique os pecados. Não justifique as pequenas brechas. Não justifique. Isso é um engano de Satanás na sua mente. Bartilha, mas depois, quando eu ficar mais velha, olha, eu estou no auge da minha juventude, eu preciso curtir. Eu preciso aproveitar. Eu preciso. Sabe, Jesus não vai voltar agora mesmo. Olha há quanto tempo eu já ouço essa história. Anos 2000. Quem é aqui da geração dos 2000? O ano vai acabar. O mundo vai acabar no ano 2000. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Eita, irmão, estamos velho. Tem a geração depois de 2000. Vou explicar para vocês a geração depois de 2000. Levanta a mão, é a geração depois de 2000. 2001, 2002. Tinha-se um dito, uma crença que o mundo ia acabar no ano 2000, irmãos. E o mundo ia acabar tudo. Ia ser de fogo ainda mais. Não era? Irmãos, era um medo de chegar no 2000. Teve gente que penou esse ano 2000. E sabe que nós já estamos? 2026. Passou 2001 nada, 2002 nada, e o engano mais uma vez se instaura. Pode pecar à vontade, Jesus não volta agora não. Engano! O Senhor nos chama, sede santos, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Bartilha, vamos chamar de santo. É para ser chamado de santo, porque nós somos chamados para sermos iguais a eles. Me lembro quando eu me converti, eu ouvia na minha casa, nos meus familiares, agora quer ser santa. Quem já ouviu? Agora é santa. Santa, é santa. Eu digo, glória, estou no caminho certo, Agora é a chata, agora nada pode, nada vai, nada pode. É esse o caminho certo. Seja santo, porque o Senhor é santo. E se você deixar uma brechinha, vai vir juízo sim. Quem disse que não tem juízo? A Bíblia está mentindo. Vem juízo sim de Deus sobre as nossas vidas. Cuidado. Espírito Santo de Deus, haja temor nos nossos corações. Irmãos, sabe qual é a grande diferença? E aqui, de tudo que eu falei, se você guardar isso aqui, se você guardar isso que eu vou falar agora, meu Deus, obrigada. Eu vou me sentir de missão cumprida aqui nessa manhã. Queridos, nós temos uma escolha a fazer.
Ou nós quebramos nas mãos de Deus, ou nós vamos quebrar nas mãos dos homens. Vou repetir. Nós precisamos escolher. Ou quebramos nas mãos de Deus, ou nós vamos quebrar nas mãos dos homens. Olha só o que Deus diz para Jeremias no capítulo 18, 19. No 18, ele foi à casa do oleiro. Ele viu lá o oleiro fazendo vaso. Ele viu lá no versículo 6 diz que o vaso quebrou aonde? Na mão do oleiro. E o oleiro fez o quê? Começou a refazer. Agora veja no capítulo 19. Vai um pouquinho mais para frente. No capítulo 19, Deus diz para Jeremias: Jeremias, compra um vaso de barro das mãos do oleiro. Compra, Jeremias. Compra uma botija. Compra, leva contigo. Chama o povo, chama os anciãos, chama alguns dos sacerdotes. Leva o povo, leva a botija, mostra para eles. No versículo 10 diz: agora quebra, Jeremias. Quebra agora essa botija à vista dos homens que forem contigo. Versículo 11. E assim você dirá para eles: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo, a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser refeito. E enterrarão ele lá em Tofete, porque não haverá mais lugar para ele. É forte, irmãos. Como é que essa palavra não pode gerar temor nos nossos corações? Como não? Como não abandonar o pecado? Olha só o que a Bíblia diz no versículo 11. Como se quebra o vaso do oleiro. Quando nós lemos lá no capítulo 18, no versículo 6, diz, o vaso na mão do oleiro. Lá no versículo 11, capítulo 19, o vaso do oleiro já estava na mão de Jeremias, na mão do homem. E o juiz é certo: se quebrar na mão do homem, não vai ser refeito. Cuidado. Ou a gente quebra nas mãos de Deus, alcança misericórdia e favor, ou a gente quebra na mão do homem e não vai ter mais jeito, não vai poder ser refeito. Não sou eu, irmãos, é a palavra que está dizendo. Davi, muito antes de Jeremias, entendeu isso. Davi entendeu isso. Ele disse lá em 2 Samuel, capítulo 24, 14. Vamos abrir juntos. 2 Samuel, volta aí um pouquinho. 2 Samuel, capítulo 24. Ou é 1 Samuel? Deixa eu ver. Irmãos, eu perdi a referência. Depois a gente acha. Mas Davi, ele recebe Ele faz a contagem do povo. E o profeta vai até ele e diz assim: olha, Davi, você vai ter que escolher. Ou o inimigo vem, isso acontece. O inimigo vem, aquilo acontece. Ou uma doença vem, isso acontece. Aí Davi diz assim: estou em grande angústia. Porém caiamos nós nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos do homem não venha cair eu. Que eu caia nas mãos de Deus, aonde eu vou alcançar misericórdia, mas não nas mãos dos homens. Não nas mãos dos homens venhamos cair eu. Porque Jeremias disse no capítulo 17, ele diz: maldito é o homem que confia no próprio homem. Maldito é o homem, está escrito no capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bartíria, como assim? O que é isso? Vou dar um exemplo infantil até. Um exemplo de que eu vivi quando era criança. Quebrava um copo, o irmão via. Não conta não, não conta pra mãe não, não conta. Não vou contar não, não se preocupe, não vou contar não. Vou passar aqui. Aí, deixa eu ficar por aqui que é para os irmãos que estão assistindo.
assistindo vê. Aí, o que é que acontece? Quando a mãe chega em casa, se você já passou por isso, vai rindo aí que a gente vai se conectando. Quando chega em casa, aí a gente faz, o irmão diz, vai pegar um copo de água pra mim? Aí eu digo, vou não. Ah, vou contar, mãe, do copo quebrado. Aí eu vou. Pega água. Aí, lá pro fim da tarde, vem aqui, olha, liga ali a televisão que eu quero assistir canal tal. Vou não. O quê? Vou contar a mãe agora do copo quebrado. Não, eu vou. E fica subjugado os dias ali, porque confiou no homem. Confiou seu segredo, seu erro, seu pecado nas mãos do homem. Isso é um exemplo pequeno. Faça a conta de um exemplo grande. Adulterou. Foi descoberto. Aquele irmão. Ah, irmão. Guarda aí esse segredo. Mano, tamo junto. Confessei, tamo junto. Aí, qualquer coisa que quer o irmão de caráter defeituoso do outro diz, ei, aquela coisa que aconteceu, hein? Qualquer coisa, aí, volta na internet. Disparo no WhatsApp. Cuidado, viu? Cuidado. Ou faz o que eu quero, ou anda como eu digo. Ah, Jesus, misericórdia. Quer quebrar? Às vezes precisamos quebrar. Muitas vezes vamos quebrar. Mas quebremos nas mãos do oleiro. Naquele cheio de graça, de misericórdia, de perdão. Naquele que não nos rejeita, não nos abandona, mas nos concede graça, perdão, misericórdia. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente e confessamos o nosso pecado, a Bíblia diz, alcança misericórdia. Enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos se secaram dentro de mim. Mas quando eu confessei, eu alcancei misericórdia. Caiamos nós nas mãos de Deus, mas não nas mãos dos homens. Não caia na mão de agiota. Não caia na mão de quem vem te ameaçar. Não confesse seu pecado para quem não tem temor, nem tem o coração de Deus. Pastores, líderes, não caiamos nas mãos dos homens. Triste é um sacerdote que precisa fazer o que os homens pedem, o que a família rica da igreja quer, o que os fundadores da igreja querem, porque caíram nas mãos deles. Triste é o homem que cai na mão do homem. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Caiamos nós nas mãos de Deus. Quebremos nós nas mãos daquele que pode nos refazer. Talvez você esteja aqui nessa manhã já assim, ó, é facinho. Espírito Santo é que é aquela água que amolece o barro, tá aqui, ó, amolecendo nosso coração. Tá doido já para confessar o pecado? Pode ir, irmão. Depois que acabar o culto, procura os pastores. Quem é pastor? Levanta a mão aí. Aí procura, pode confessar. Aproveita que esse é o tempo. Chegou o tempo do Senhor. Não queira que o irmão fique para você. Eu vou contar, lhe ameaçando. Saia da mão do homem. Vá para as mãos de Deus. Confessa o teu pecado, logo abandona. E dá uma resposta para o Senhor. Um tempo novo é possível sim. Martíria, mas eu adulterei, eu traí minha esposa. É possível sim. Mas eu menti, eu roubei. Eu fiz tantas coisas, eu pensei errado, eu desobedeci. Eu injustamente agi. É possível, Martíria, é possível, não sou eu que estou dizendo. É a palavra que diz que se um vaso quebrar na mão do oleiro, ele não é desprezado, ele é refeito. Ele é refeito. Estejamos nós nas mãos do oleiro. Nas mãos do nosso Deus, não caiamos nós nas mãos dos homens. Confessa o teu pecado. Deixa o teu pecado, abandona o teu pecado e vai viver tudo aquilo que o Senhor planejou para você. Porque Deus quer te usar como um vaso de honra. Um vaso de honra, Ele tem projetos e Ele não desistiu de nenhum deles. Ele tem sonhos para a sua vida e Ele não desistiu de nenhum deles. Ele
escolheu antes que seus ossos se formassem no ventre da tua mãe. Quantas profecias você já recebeu? Quantas orações sua mãe já fez? E colocando as mãos sobre a tua cabeça, declarando, profetizando. Nenhuma delas se perdeu. Todas elas foram recolhidas pelo Senhor. E o plano está de pé. Aquilo que Deus tem está de pé. Mas nós precisamos fazer uma escolha nessa manhã, no dia chamado hoje. Confessar, arrepender-se, confessar, deixar e dar uma resposta ao Senhor. Vamos ficar de pé nessa manhã aqui, igreja. Vamos clamar ao Senhor a misericórdia, Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar. Nós clamamos a Ti, vem, esquadrinha nossos corações, esquadrinha nossa mente, os nossos pensamentos. Vai mais profundo, como uma espada cortante, Senhor, de 2 gumes, que separa pensamentos do coração, do espírito. Espírito Santo de Deus, sono mais profundo do nosso coração. Vem nos convencer do pecado, do lesbianismo, do homossexualismo, do adultério, da prostituição, do alcoolismo, das drogas, do vício. Senhor, da pornografia. Senhor, da maquinação do mal nos nossos pensamentos. Da falta de perdão. Da falta de perdão, do orgulho. Porque se estamos aqui sentados pensando, eu não me enquadro nesses rótulos de pecado. Eu sou bom demais. Eu não peguei contra minha esposa. Eu não errei. Eu não julguei. Eu cumpro os mandamentos. Cuidado com o orgulho, porque ele também é pecado. Arrependa-te. Arrependa-se. Movimentando como uma resposta. Há uma resposta de tudo que foi falado nessa manhã. Movimente do teu lugar. Bora! Bora! Movimento! Vai à casa do oleiro e desce. Levanta! Levanta e desce. Levanta, Jeremias, e desce. Sai do teu lugar. Mova-se. Mova-se do teu lugar. Mova-se, se movimenta, bora! Eu quero ver movimento nesse lugar. Eu quebro agora toda resistência, no nome de Jesus, na mente, nos corações inquebrantados do engano. Espírito Santo de Deus, que haja um movimento nessa manhã. Senhor, ide, Jeremias, ide, desce a casa do oleiro. Quando nós nos movimentamos, nós aprendemos, nós vemos o agir de Deus, nós presenciamos os seus ensinos, nós somos ensinados. Agora entra no movimento do torno. O Espírito está com as mãos no torno sobre o vaso. Há um movimento do Espírito nessa manhã. Espírito, Espírito Santo, vem quebrantar no Senhor.
precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar. Nós precisamos nos decidirmos a estarmos no centro das mãos do oleiro. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Te amamos, nós te amamos, Jesus, me refaz, me refaz. Será que você pode cantar isso? Me refaz. Tu és Jesus, declare e me refaz. Me refaz. Me ser como tu és, Jesus, me refaz e me refaz, oh, e me refaz, remanarararabachore mamaia, me refaz, me ensina a ser, me ensina a ser como tu és, Jesus, e me refaz, e me refaz, e me refaz, me ensina a ser, me ensina a ser como tu és, Jesus, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo e me refaz, e me refaz, ei, ai, 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 e me refaz, me ensina a ser como tu és, e me refaz, e me refaz,
E me refaz, me ensina a ser meu amigo, amigo. Sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo, declare a Ele, amigo. Sem você eu nada poderei fazer. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Ai, 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 ai. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo. Esse é o meu lugar. Me refaz, me refaz. E me refaz. E me refaz. Me ensina a ser, me ensina a ser como tu és. E me refaz. E me refaz. E me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me ensina a ser como tu és. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me ensina a ser como tu és. Me ensina a ser como tu és. E me refaz. E me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Como tu és, teu coração. Como tu és no teu coração. Como tu és no teu coração. Como tu és no teu coração. Eu quero ter teu coração. Eu quero ter teu coração. Eu quero ter teu coração. Me ensina a amar como tu amas. Eu quero ter o teu coração. Eu quero ter o teu coração. Eu quero ter o teu coração. Me ensina a amar como tu amas.
Eu quero ter o teu coração. Eu quero ter o teu coração. Ensina a amar como tu ama. Amar como tu ama. Amém. Aplauda ao Senhor bem